Boa tarde, queridos amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Amados, nós estamos falando um pouco de Jesus Cristo. Você que tem um conhecimento de falar com Deus, você que tem um conhecimento de ouvir a voz de Deus, um hábito de ler Bíblia, eu quero falar com você nesse dia que todos os fracassos da nossa vida acontecem quando nós desprezamos a palavra de Deus. Quando nós não procuramos a caminhar com o Senhor. O nosso canal, ele vai esclarecer para você as caminhadas de Jesus aqui na terra, as caminhadas e os sofrimentos de Jesus. Mas como se iniciou aqui na terra o nosso Senhor Jesus quando ainda criança? Sabemos que desde o nascimento de Jesus foi o sofrimento. Nós sabemos que no nascimento de Jesus ali, quando foi para ser gerado, veio uma perseguição para cima de Maria por ser virgem. E aí, naquela época, a mulher que era pego em adultério era apedrejada. Maria, ainda conhecendo Jesus, conhecendo José, que ainda ia ser o seu esposo, mas veio uma bênção de Deus e agraciada por gerar ali o Filho de Deus. Eu quero te falar por que Deus escolheu Maria. Porque Deus poderia escolher qualquer uma. Qualquer uma outra precisaria ser filho de uma mulher. E como ele escolheu Maria, poderia ter sido a Joana, poderia ter sido a Antônia, poderia ter sido a Francisca, poderia ter sido a Luísa. Mas foi escolhido Maria para gerar o Filho de Deus. Eu estou te falando o nascimento de Jesus, como foi. Como foi a escolha de Deus para que o filho dele viesse para a terra para mudar toda a história. Porque na época do dilúvio, ali quantas pessoas morreram que tinham talvez uma chance de se converter e se arrepender dos seus pecados. Mas naquela época não havia eu, não havia você, não havia nenhum evangelista, não havia nenhum missionário, não havia praticamente poucos pregadores. Existiam os profetas e Deus falava com eles. Mas chegado um tempo que nem os profetas, nem com os profetas Deus falava. Aconteceu, Deus arrependeu de ter criado o homem, porque o homem caiu no pecado. Deus arrependeu, mas Deus ali fez uma promessa com Noé, de que nunca mais feriria a terra. Ali quando Deus fala com Noé, Noé, sai da arca, tu e tua família, Noé não questionou de nenhuma maneira por o tempo que ele ficou dentro da arca com sua família, sem produzir, sem ter pasto, porque a terra estava coberta com água há um ano. Noé poderia ter questionado: Senhor, eu vou sair da arca, o que é que eu vou fazer lá fora? As terras estão tudo encharcadas, não tem pasto para criação, não tem ração, não tem nada, eu fiquei um ano sem produzir, também não tenho alimento. Noé não pensou nisso. Noé saiu da arca e edificou um altar ao Senhor. E com os animais limpos que ele havia com ele ali na arca, ele fez o seu sacrifício ao Senhor, preparou ali o holocausto e adorou a Deus e sacrificou o animal ali, e aquele cheiro suave subiu até Deus, e Deus ficou contente com a ação de Noé e fez uma promessa com Noé: nunca mais ferirei a terra. Amados, por que eu estou falando isso com você? Para a história que nós vamos entrar, você entender que ali Deus
sacrificou muitas pessoas. Mas se Deus não tivesse um plano e um projeto de se prolongar na terra o homem, ele não teria mandado Noé entrar na arca com a sua família. Mas não era isso. Deus queria que continuasse, acabasse com aquele pecado, aquele período ali que o homem se manifestava dentro do pecado e não acreditavam em Deus e nem adorava Deus. Mas mesmo assim, Deus coloca Noé para dar uma sequência depois do dilúvio à terra novamente. Imagina Jesus, que criou tudo com Deus no princípio, o Filho estava com ele, iria pagar por tudo, mas ele iria consertar toda a terra. E eu quero falar um pouco no livro de Lucas, no capítulo 2, e do verso... Amados, Lucas 2, o verso 39 em diante. Lucas 2, 39 em diante. Eu não quero falar aqui de Jesus muito novo. Ali Jesus já tinha 12 anos. Mas eu quero mostrar que personagem Deus manda para a terra. A sabedoria, a disposição, a coragem e a inteligência que ele tinha com Deus. A intimidade com Deus. O filho sempre tem intimidade com o pai. E o menino, aqui ela começa nos dizendo na palavra o menino Jesus no meio dos doutores. Eu quero falar dessa história. Amados, quando naquela época existia as pessoas que moravam em outra cidade, mas eles tinham um local de adoração a Deus. Hoje dentro da sua igreja, a Páscoa, a ceia é celebrada dentro da sua igreja, mas naquela época não era assim não. Naquela época você tinha que se deslocar até onde tivesse ali o sacerdote, onde tivesse ali um local de adoração a Deus para ser celebrada a Páscoa. E quando, nessa época eles subiram para Jerusalém, como era de costume, vamos ler daqui do 39 em diante. Quando acabaram de se cumprir todos os segundos a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia-se e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a força de Deus e a graça de Deus estava sobre ele. Perdão, amados. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais, e passaram, porém, eles que viria de caminho pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém, e a busca dele, e encontraram que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e as respostas. E quando viram, maravilharam,
E disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhe disse: Por que me procurava? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu pai. Amados, imagina a personagem que Deus manda para a terra, a sinceridade, o compromisso, a responsabilidade e a intimidade que havia com Deus. Eu quero perguntar para você, Jesus aqui tinha 12 anos. Nessa passagem, Jesus tinha 12 anos. Eu quero perguntar para você, qual a responsabilidade que você tem hoje com Deus? Qual o compromisso que você tem hoje com Deus? Como você tem buscado o nosso Deus? O que você tem feito para você ter uma intimidade com Deus? Amado, dentro desse livro, dentro desse manual aqui, nos traz passagem que você tem que ficar de boca aberta e imaginar e analisar a sua vida, que está precisando de muitas coisas para você ser um seguidor de Jesus. O pai e a mãe eram seguidores de Jesus. Eles ainda não sabiam de muita coisa, mas eles ouviam como era a vida de Jesus ainda como criança. E quando eles procuraram Jesus no meio da multidão que voltavam de Jerusalém, quando termina a festa da Páscoa para a sua cidade na Galileia, eles procuraram Jesus no caminho e não encontraram. Eles não encontraram Jesus. Será que você está procurando Jesus hoje e não está encontrando? Mas quando eles procuraram que não encontraram, eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram. E ficaram 3 dias procurando Jesus. Ficaram 3 dias procurando Jesus. Sabe onde eles encontraram Jesus? No templo, pregando no meio dos doutores. Fazendo perguntas e respostas que nem eles entendiam. E quando eles viram, se maravilharam. Naquele momento, quando eles viram Jesus no meio dos doutores, imagino o coração de um pai, de uma mãe, de um filho que estava sumido há 3 dias. E eles encontraram naquela situação, falando de Deus, respondendo resposta que eles não tinham entendimento, mas Jesus sabia. E as perguntas que eles faziam, o homem não respondia porque era um homem natural. Não era um homem espiritual como ele tinha sido enviado por Deus e ele veio para que ele demonstrasse ali o seu valor, o seu potencial e consertasse tudo aquilo que tinha acontecido no passado, mas que ele tinha que pagar, ele tinha que passar por um sacrifício, ele tinha que enfrentar um bom tempo, ele tinha que se preparar, ele se preparou e ficou se preparando durante 30 anos. E nos 30 anos foi quando Jesus desceu as águas do batismo para assumir o seu ministério. Amados, eu quero perguntar para você quanto tempo você tem se preparado para poder você fazer as coisas de Deus com perfeição. Por que eu te convido para o nosso canal? É que você possa ouvir palavras que você vai ouvir, muitas palavras desse tipo, para que abra a sua mente, para que você faça uma análise espiritual, para você ver como está a sua vida entre você e Deus, para quando chegar o dia de quando você se apresentar, você ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai. Toma posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Essa palavra você tem que ouvir. Porque se você não ouvir essa palavra, você vai ficar à esquerda e ele vai falar: afasta-se de mim que eu não te conheço. Eu tenho certeza que você não quer ouvir isso. Eu tenho certeza que a sua caminhada com Deus, a sua caminhada nesse mundo não tem sido uma caminhada em vão. Você tem que valorizar a sua vida com Deus, mas você tem que valorizar e entender que o que separa o homem de Deus é o pecado. Eu não quero dizer para você que eu não tenho pecado, pois nós todos temos pecado.
Mas Jesus, quando a mãe chega para ele e fala: filho, por que fez assim comigo? Eu e teu pai estamos 3 dias à tua procura. E ele diz: por que me procuras? Por quê? Não viste que era lícito eu cuidar das coisas, dos negócios do meu pai? Ela não entendeu. Ela não entendia porque o pai que ela achava que era José. Mas o pai que ele se expressava não era José. O pai que ele se expressava era o que enviou ele para vir passar por todo o sacrifício aqui na terra. O pai que Jesus conhecia era aquele. E foi sempre com ele. E o nosso Deus se alegrava cada dia mais com os feitos de Jesus, com as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus. E ali aconteceu naquela época. Amados, eu quero dizer para você, meus amados, um garoto com 12 anos, adolescente, não era como uma pessoa de idade vivido. Nós já temos idade para ter intimidade com Deus, para nós falarmos com Deus, para Deus falar conosco, para nós ouvir e para nós se expressar. O amor de Deus é muito bacana, é muito gostoso. Quando você tem o amor com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, Deus fala com você. Deus usa a tua boca. Você só abre a boca e as palavras saem dirigidas por Deus. Queridos, o nosso canal, o Fruto Gerando Fruto, o FGF, ele tem uma raiz de uma caminhada, de uma expressão, de um trabalho social, de um amor pelas almas. E nós temos missionários que faz parte deste projeto, que faz parte do nosso grupo, do Fruto Gerando Frutos, que são homens de Deus, que são homens que pregam a palavra de Deus com autoridade, homem que tem intimidade com Deus e homem que está sempre na sua caminhada pregando o Evangelho. Amados, eu poderia no meu canal mandar para vocês o número da minha conta. Não é assim. Eu poderia estar mandando para vocês no meu canal que eu cobraria tanto para visitar a sua igreja. Não foi assim que Jesus me ensinou. Não foi assim que Jesus falou comigo. Ele disse assim: receba de graça e de graça dá. Eu recebi, tudo do Senhor foi de graça. Vai depender daquilo que eu fizer pelo nosso Deus, aqui na terra, pelos pequeninos do Senhor. Porque na palavra dele diz assim, que quando tive fome me deste de comer, tive sede me deram de beber, estava estrangeiro me hospedaram, estava nu me vestiram. Estava doente, foram me ver. Estava preso, foram me visitar. Aí o justo diz: Senhor, quando te vimos nu e te vestimos, com fome ou com sede, te demos comida e bebida, te hospedamos. Quando estava doente, fomos te ver, estava preso, fomos te visitar. Jesus vai falar assim: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Amados, o nosso canal é uma fonte de pregação para mim, para você que quer se inscrever no nosso canal, quer participar conosco, trazer, mandar suas mensagens de pregação, mas palavras que venham nos trazer vida. Dia 30, nós estamos viajando para a cidade de Jiquitaí, 450 quilômetros afastado de Belo Horizonte, depois de Pirapora. Muitas pessoas conhecem aquela região, ali perto de Montes Claros. Amados, ali há uma comunidade ali de 42 pessoas, pode até ter mais, tem um ano que nós estivemos lá.
Ali é um povo sofrido, ali é um povo que tem necessidade de ajuda, ali tem um povo que são discriminados, um povo que são esquecidos pelos políticos. Lá não tem escola e nem tem médico. 15 quilômetros da cidade, tem que ir a pé, porque não vai ônibus lá. E o povo não tem condição de ter nem alimento, quanto mais carro para se deslocar. Mas aquele povo vive ali. O governo deu a eles o direito daquela terra e eles agora estão lutando pelas vidas naquela terra, uma terra seca que chove pouco. O norte de Minas é um lugar que chove pouco. Eu não sei se ali é a região do norte de Minas, mas eu falo norte de Minas, me perdoe se não for. Amados, e nós estamos ali trabalhando com aquele povo, já é a terceira viagem missionária que vamos fazer para lá. Nós vamos ali estar levando cesta básica, a donativo, roupas, sapatos, essas coisas que possa vir suprir a necessidade daquele povo, não por muito tempo. Mas eu quero dizer para você, pastor, para você, igreja que está nos ouvindo, que quer participar do nosso canal, para você ouvir as necessidades daquele povo precisa de mim e de você. Se você tem no seu guarda-roupa algo que você não usa mais, me procure. Fala no meu privado, me chama, eu vou buscar aonde estiver. Se você quer doar uma cesta básica, me chame. Você quer doar uma caixa de leite, me chama. O que você tiver que possa ser doado para levar naquela região, eu agradeço muito pela sua boa vontade, pelo seu coração abençoado. E eu te garanto uma coisa: tudo aquilo que você faz para Deus, Deus faz para você. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Em primeiro lugar, missionário que não tem amor às almas, eu vou te falar, meu irmão, não queira ser missionário, porque a vida de missionário não é fácil. A vida de missionário é sofrida, você tem que largar a sua zona de conforto e sair para uma região igual nós vamos. Será que tem banheiro ou não? Será que tem um lugar para dormir ou não? Será que tem um almoço ou uma janta ou um café da manhã? Ou vamos dormir no relento? Eu não importa o que vai acontecer, eu só te garanto uma coisa: saia ciente de que você vai fazer a obra de Deus e deixe que Deus cuide de você. Não se preocupe com o que vai acontecer. Se preocupe em você dizer: eis-me aqui, Senhor. E se você quiser ir, nos procure. Se você quiser ajudar, nos procure. Seja um semeador para as nações. Faça missões. Ajude. Se você não puder ir, ajude. A quem vai para que aconteça a obra de Deus, para quem faça com que a obra de Deus seja realizada. Isso eu quero te agradecer. E obrigado você ter parado para nos ouvir. Obrigado a você que queira entrar no nosso canal. Se inscreva aí. Todos os dias você vai ouvir uma palavra. Aqui todos os dias você vai ouvir o Café com Palavra pela manhã. Entre as 7h30 até as 8 horas você vai ouvir o Café com Palavra. Nós temos missionários que pregam todos os dias. Todos os dias tem palavra de Deus. E você que quiser se inscrever no grupo, manda seu telefone, nós inscrevemos você no grupo e você também vai ministrar no Café com Palavra. Para você se ministrar no Café com Palavra, tem que ser inscrito no grupo do FGF, Fruto Gerando Fruto. Mas o nosso canal, para você assistir, para dar um joinha aí para nós, se você gostou da nossa pregação, se você gostou do nosso vídeo, manda aí um joinha para nós. Nós agradecemos muito a tua presença. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar você nessa tarde. Hoje é uma tarde de domingo, é dia da gente falar com o papai, é dia de nós ir na igreja, é dia de nós adorar, é dia de nós louvar Ele, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Inscreva no meu canal e eu deixo para você uma boa tarde de domingo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus.